Oi, gente! Esse vídeo é um trabalho para a disciplina Interação Inseto-Planta, ministrada pela professora Eumicele Souza, e os componentes do grupo são a Beatriz Dias, a Edila Oliveira, Jarina Ferreira, Milena Araújo, Rafael Paiva e Runilson Santos. E o trabalho é intitulado Mutualismo, Conceito e Evolução, Estrutura e Coevolução de Redes de Interações Complexas. Introdução. Antes da gente partir para a parte mais específica desse tema, a gente precisa entender um conceito bem básico. O que é mutualismo? É uma relação na qual os organismos de espécies diferentes interagem em benefício mútuo, envolvendo de modo geral a troca de bens ou serviços. Representam as relações biológicas mais influentes. A manutenção do meio ambiente, como exemplo, tem-se a imagem ao lado, mostrando os links que são associações entre fungos e algas. E a imagem abaixo pode ser um exemplo da diversa gama de polinizadores envolvidos na reprodução de plantas, consequência fundamental para a evolução. Ainda a dificuldade na construção de uma teoria geral, mesmo que atualmente o papel fundamental dos mutualismos no funcionamento dos ecossistemas seja amplamente reconhecido. A diversificação de mutualismos está associada a vários fatores, dentre os quais a gente pode destacar a coadaptação, que seria a adaptação mútua, e a especiação, que é a divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. Mutualismo, conceito e evolução. Antigamente, mutualismos foram entendidos como relações na quais os organismos de espécies diferentes interagiam em benefício mútuo. E esse conceito, ele foi permanecido desde a Idade Média até recentemente, por ser um conceito que ele consegue descrever, além de ser claro e objetivo, ele consegue descrever exatamente o que seria essa relação, esse mutualismo, esse benefício que esses organismos eles conseguem então se manter. E aqui nessas imagens abaixo, nós conseguimos também observar, bem claro e objetiva, as imagens bem explicativas que mostram justamente essa interação, esse benefício em que ambas as espécies elas vão estar se beneficiando. Atualmente é compreendido pelo entendimento das relações de exploração recíproca que provém de benefícios ao integrante. Mutualismo, conceito e evolução. Os mutualismos e antagonismos, estados alternativos de uma relação entre espécies. E aqui nós temos alguns exemplos, que as abelhas elas podem ser pilhadores de néctar, as lagartas que produzem recompensas para formigas quando percebem ameaças, os fungos micorrízicos que somente se beneficiam de plantas hospedeiras. As interações entre as espécies podem variar entre os ambientes. A gente pode então ter essas interações no ambiente aquático, no ambiente terrestre. Não vai ser apenas em um ambiente específico. E aqui nessa imagem ao lado nós conseguimos observar uma interação. Eis que surge a teoria do mosaico geográfico da coevolução, de J. N. Thompson, 2005. Então, gente, nós vimos sobre conceito e evolução de mutualismos. Agora a gente vai ver um pouco sobre a teoria do mosaico geográfico da coevolução de Thompson, 2005, Essa teoria da coevolução do mosaico geográfico, ela consequentemente argumenta que a coevolução é um processo evolucionário que continuamente remolda as interações de espécies que estão evoluindo através dos espaços geográficos. Ou seja, essa teoria ela é baseada no fato de que as espécies que interagem não possuem sobreposição completa de distribuição geográfica de suas populações. Isso mesmo em áreas com sobreposição de populações de espécies normalmente interagentes. Essa interação ela pode também não ocorrer. Porém, essas áreas em que pode se observar, essas áreas em que pode-se observar a interação, foram chamadas aí por Thompson, 2005, de hotspots coevolutivos. E em contraposição, as áreas com interação fraca e que não há interação alguma entre essas espécies foram também chamadas por ele como cold spots coevolutivos. Portanto, aí essa diferença entre
pode trazer aí consequências, né, para a evolução dessas espécies. Bom, porque cada população, né, ela vai apresentar características herdáveis relacionadas com a coadaptação a outras espécies, onde, né, o fluxo gênico entre populações em cenários de interações diferentes vai promover aí a troca de alelos e a consequente construção, né, genética populacional entre as espécies. Bom, a gente vai falar também um pouco sobre mutualismos de polinização, estrutura e coevolução de redes de interações complexas, né? Onde a gente vai ver aí vários tipos, né, de mutualismos. Em termos gerais, né, os casos de mutualismos eles podem ser divididos entre 3 categorias aí: trófico, defensivo e dispersivo. E também a gente vai ter os obrigatórios e facultativos, né? Os mutualismos obrigatórios e facultativos. Bom, os tróficos, eles são aqueles com que parceiros especializados em formas complementares para obtenção de energia e nutrientes, né? Um exemplo são aí os líquens, micorrizas e bactérias associadas a raízes. Já o mutualismo defensivo, ele vai envolver as espécies que recebem alimento ou abrigo de seus parceiros e, por conseguinte, né, os defendem dos herbívoros, predadores ou parasitas, né? Exemplos aí são as formigas, que residem em domáceas e alimentam-se de corpúsculos proteicos, né, produzidos por plantas que são protegidas contra os herbívoros. Já o mutualismo dispersivo, geralmente ele envolve aí animais, né, que transportam pólen entre flores e utilizam seus recursos, como néctar, resinas, óleos, etc. Ou aqueles, né, que comem frutos e dispersam as sementes. E os mutualismos também, como a gente já viu, pode ser dividido aí em obrigatórios e facultativos, sendo os casos de mutualismo de polinização, a maioria deles de caráter facultativo. Apesar dos casos de mutualismos obrigatórios, né, com os líquens e algumas micorrizas serem razoavelmente bem conhecidas, os mutualismos, né, facultativos, como a maioria dos casos de polinização, estão entre os mais amplamente encontrados nos ecossistemas terrestres. A forma com que se dá a evolução desse tipo de mutualismo difere do obrigatório, pois, né, mutualistas facultativos, eles vão interagir aí durante sua vida com uma gama de indivíduos de outras espécies, enquanto que os mutualistas obrigatórios, né, normalmente eles evoluem a partir da interação dessas espécies específicas. Além disso, mutualismos facultativos, eles proliferam tanto pela diversificação de espécies que possuem características envolvidas na interação, quanto a partir aí de convergência dessas características em grupos distintos. Bom, essas proliferações favorecem aí a evolução de estilos de vida ou tipos funcionais que têm à sua disposição toda a diversidade local de mutualistas, né? Assim, as interações, né, extremamente especializadas geralmente não são favorecidas nesse tipo de mutualismo. Ao invés disso, a coevolução de mutualismos facultativos, né, vai favorecer as redes que abrigam uma ampla gama de espécies generalistas e algumas espécies especialistas, padrão chamado de aninhado dentro do estudo de redes de interações. Bom, acreditando que as interações entre mutualistas facultativos são produtos de uma coevolução e na tentativa, né, de enquadrar esses casos também em sua teoria do mosaico geográfico da coevolução, Thompson, em 2005, ele propôs aí a hipótese de convergência dentro de redes mutualistas. Ele propôs essa hipótese para explicar, né,
o desenvolvimento e o contínuo rearranjo através dos diferentes ambientes. Segundo ele, a seleção recíproca, né, sobre mutualismos facultativos favorece redes multiespecíficas, geneticamente variáveis, né, em que as espécies convergem e se especializam num núcleo de características mutualísticas mais do que diretamente com outras espécies. Bom, portanto, a coevolução mutualística, né, entre as populações que interagem parece apenas alterar um núcleo de características das espécies. E esses núcleos, com o passar do tempo evolutivo, tornam-se, né, estratégias evolutivamente estáveis. Por outro lado, embora existam relativamente poucos casos de mutualismos de polinização obrigatórios descritos, né, estes são geralmente marcados por alta ou extrema especialização, como mutualismos extremos, né, entre os dois parceiros. Assim, mutualismos obrigatórios entre plantas e seus polinizadores constituem fascinantes casos, né, de interações interespecíficas, restando aí a questão de como a especificidade e o fluxo gênico afetam aí os padrões de especiação nas duas partes. Bom, é isso, essas são as nossas referências e espero que vocês tenham gostado.